Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa roda de conversa sobre residência em neurocirurgia. A neurocirurgia, como especialidade médica, surgiu no início do século XIX, e aqui no Brasil, as primeiras escolas de neurocirúrgicas só foram fundadas no final da década de 20, e a residência mesmo só foi surgir em 1977. Então, para falar um pouco mais sobre essa cidade, convidamos o Dr. Euler, que é médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, doutor em biotecnologia e neurocirurgião pelo Hospital, presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, e doutora Jéssica Silva, que é R4 em neurocirurgia pelo Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, membro aspirante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica e estágio em neurocirurgia pediátrica pelo Hospital Naval Marcílio. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Grande prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite, primeiramente, né? Eu achei a iniciativa muito legal. E tem muita gente que tem bastante dúvida a respeito da residência, então eu acho que essa discussão é bem interessante para quem está pensando em fazer neurocirurgia. O doutor Euler vai começar aí. Então, boa noite. Obrigado também pelo convite. É sempre um prazer muito grande falar sobre residência médica e agora falando dentro de um congresso da minha especialidade. Então, para a gente ganhar um tempinho aqui, vou falar diretamente para vocês. Na nossa introdução, ela comentou a respeito do surgimento das residências médicas, né? E a residência médica em neurocirurgia no Brasil, aí no Rio de Janeiro, Jéssica, ela foi a segunda residência de medicina do Brasil, né? Que é do Hospital Servidor do Rio. A primeira residência foi em São Paulo, uma residência de ortopedia, e na sequência o Servidor do Rio abre 3 residências. Se não me falha a memória, foi em 61. E a residência de neurocirurgia talvez é uma das residências médicas mais antigas do Brasil, do Servidor do Rio. Então, como residência médica, é uma formação em neurocirurgia. Naquela época, na década de 60, até por meios da década de 80, a residência de neurocirurgia era uma residência de 3 anos. Hoje, no Brasil, é uma residência de 5 anos. Em outros países, essa residência pode chegar até 8 anos de formação. Porém, no Brasil, por lei, a residência de neurocirurgia é uma residência de 5 anos. Então, nas etapas de formação médica, a gente tem o que todos nós sabemos, que é a graduação, e o contexto da pós-graduação. E é nesse contexto da pós-graduação que as residências médicas se inserem, porque a residência médica é uma modalidade de pós-graduação. O padrão de residência médica que a gente segue no Brasil é um padrão mundial, né? Tanto é que boa parte das nossas residências médicas são reconhecidas facilmente em outros países, porque a modalidade de pós-graduação em treinamento e serviço, que é a residência médica, ela segue um padrão que não muda muito de um país para o outro, a não ser que seja algo relacionado a alguma especialidade, por exemplo, doenças tropicais, ou algo relacionado a estratégias de saúde da família, ou gestão médica, que você acaba tendo peculiaridade de cada país. Porém, a neurocirurgia acaba sendo uma formação bem contemporânea e bem geral, né? Então, dentre as modalidades de formação médica de pós-graduação, nós temos essas 3 modalidades, a lato sensu, que são a maior parte das especializações conhecidas, né, que nós conhecemos, que são especializações que vão até 360 horas na sua carga horária. As modalidades estrito sensu, né, que é mestrado técnico e doutorado, e a residência médica, que é uma modalidade de pós-graduação com formação mínima de 2.880 horas. Então, isso é o mínimo que se pode ter para formar um bom residente, né? Um bom especialista. Então, a residência médica é o nosso gold standard de formação de especialistas aqui e a realidade de quase todos os outros países, né? Então, a residência médica, como ensino de pós-graduação, ela é destinada a médicos, porque existe uma residência multiprofissional destinado às outras categorias da saúde,
sobre a forma de uma especialização, como eu coloquei, e especificamente um treinamento em serviço, sobre responsabilidade. Isso aqui não é algo facultativo, isso aqui é obrigatório, sobre a responsabilidade de uma instituição de saúde, universitária ou não, e tem que ter a supervisão de um outro profissional com a mesma formação e com reconhecida qualificação ética e profissional. Então, você recebe esse título de especialista numa residência médica no Brasil que leva por volta de 2 a 5 anos. A residência de neurocirurgia é uma residência de 5 anos, com 60 horas semanais. Isso é carga horária máxima, né? Isso é uma questão de lei, todas as residências são assim. Com relação aos plantões, né, de 12 horas ou plantões noturnos, tem que ser no máximo 24 horas semanais. E o residente ou esse pós-graduando tem um direito a férias corridas ano. A bolsa de residência é esse valor que vocês olham, eu coloquei isso aqui, que é um valor bruto, porém, apesar de ser uma pós-graduação, há um desconto do INSS que chega de 11% a 20%, dependendo da instituição. Então, é uma modalidade de pós-graduação com algumas peculiaridades e regras a serem seguidas. Eu coloquei as principais regras aqui, que são regras que constam em lei, né? Então, isso caracteriza o que é uma especialização, modalidade residência médica. Então, na residência médica, especificamente na neurocirurgia, agora adentrando, né, nesse nosso cenário mais específico, eu estou há muito tempo na Associação Nacional dos Médicos Residentes, agora atualmente como presidente, e ao longo desses anos lá, a gente recebe uma série de denúncias, né, e uma série de pontos a serem levantados quando se discute residência médica no Brasil. Antes de tudo, e aqui eu não falo somente da qualidade das residências médicas, porque é algo que é imprescindível, né? Você tem que ter qualidade na sua formação. Porém, outros problemas são levantados, e principalmente dentro da neurocirurgia, esses são os principais problemas levantados, o que, apesar de você ter algo relacionado ao aprendizado, à educação, você tem outros problemas de caráter relacional, né? Relacionados à residência. Então, é uma residência em que tem a maior taxa de desistência do Brasil, chega a quase 23% de desistência do R1, 24% de desistência do R2. Infelizmente, é a residência médica do Brasil com menos mulheres, né? Até outras residências, como uroproctologia, ortopedia, tem uma quantidade de mulheres fazendo residência médica muito maior do que a neurocirurgia. A carga horária, nós sabemos que muitas das vezes extrapola a lei, que são 60 horas semanais, e as estruturas dos programas de residência médica e neurocirurgia, elas acabam diferindo muito de uma região para outra, às vezes dentro de uma própria cidade, o que pode, ao longo dos 5 anos de formação de um residente, alterar um pouco ou configurar uma formação um pouco heterogênea entre as regiões ou até mesmo dentro de uma mesma cidade. Então, esses são pontos que são importantes serem citados, que eu queria colocar aqui como pontos de discussão quando se fala especificamente da residência de neurocirurgia. Então, a residência médica é algo que surge ao longo da sua formação. As suas escolhas no segundo grau levam à sua escolha de graduação, aqui no caso a graduação em medicina, e logo depois da graduação de medicina, a perspectiva de você ter uma residência médica baseada na qualidade dos serviços e reconhecendo a residência médica como um ambiente ou pós-graduação, sendo o padrão ouro de qualidade para a formação de especialistas. Eu falo muito que durante a epidemia do coronavírus, várias das nossas fragilidades no Brasil foram exacerbadas, né? E uma delas são as nossas fragilidades de formação médica. Apesar da gente ter uma quantidade muito grande de especialistas, nunca nesse país se precisou tanto de especialistas bem formados e dedicados, ou com uma qualificação padrão ouro, para atender uma população que precisa e nessa situação que a gente se colocou. Então, esses são os pontos que eu queria colocar. É uma breve explanação sobre pontos específicos da pós-graduação em residência médica, modalidade aqui no caso em neurocirurgia, que são interessantes de se discutir. Em momento nenhum eu falei de como é a residência de neurocirurgia, mas sim o arcabouço jurídico
e educacional necessário para a formação de qualquer especialista, o que inclui também a residência em neurocirurgia. E a gente pode deixar esses pontos específicos da residência de neurocirurgia para serem discutidos aqui na nossa roda de conversa. Então, aqui é uma explanação bem sucinta, mas coloca os principais pontos das residências médicas no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, doutor Euler. Para começar nossa roda de conversa, gostaria de perguntar como foi a trajetória de vocês até a neurocirurgia. Se sempre souberam que queriam fazer neurocirurgia, se fizeram parte de alguma liga acadêmica. Posso falar primeiro? Sim. Pode. Então, no meu caso, a princípio eu escolhi fazer neurocirurgia no último ano. Então, assim, pelo meu perfil, eu sabia que eu faria alguma especialidade cirúrgica, mas sempre que eu acompanhava cirurgia geral ou alguma outra especialidade, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí, no último ano, eu acompanhei um residente no plantão, né, de neurocirurgia, e aí vi uma cirurgia e me apaixonei, assim. Então, acabou que a decisão foi realmente vendo o contexto, né? Porque neurologia, a princípio, nunca tinha sido a minha matéria favorita. Então, eu nunca tinha pensado nada a respeito disso. Mas olhar ali realmente a abordagem neurocirúrgica e tudo mais me fez querer fazer isso, assim, me apaixonar pela especialidade. Acho que é isso, assim, com relação à liga, na minha faculdade não tinha. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, eu vejo muitas ligas hoje em dia, eu acho que isso ajuda muito a esclarecer muito sobre a nossa rotina, né? Você saber um pouquinho mais do dia a dia, coisas introdutórias, né, a respeito do tema. Acho que é isso. Eu participei de uma liga na faculdade, que era uma liga de neurologia, neurociências. Porém, o que foi, assim, que bateu o martelo para a decisão da neurocirurgia, eu nunca fiz prova para nenhuma outra especialidade, foi porque eu passei 2 anos, né, na época do meu internato, acompanhando um serviço de neurocirurgia. Então, assim, eu terminei a graduação já praticamente decidido que era isso que eu queria fazer, então não tive muita dúvida. Eu, assim como a Jéssica, a gente gosta muito da pediatria, né? A Jéssica é uma colega que eu já tive a oportunidade de conhecer, e a gente fala muito sobre isso. Então, a decisão da pediatria, assim, de voltar um pouco e olhar um pouco para a neurocirurgia pediátrica, foi algo que também surgiu na graduação. Não foi dentro da residência médica, não. Porque eu acabava acompanhando uns ambulatórios de neurologia pediátrica, e você acaba se sensibilizando também por um outro contexto é, de doenças que não somente as doenças do adulto, né? Quais são os programas de neurocirurgia oferecidos no Brasil? Eu vi que você pode fazer a residência tanto pelo Ministério da Educação ou pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O Euler acho que já falou bastante a respeito disso, né? Mas você pode ter o credenciamento pelo MEC e pela SBN. De uma forma geral, você tem as residências que costumam ter os dois, mas tem algumas pós-graduações, como o Instituto do Cérebro aqui no Rio, que eles são credenciados pela SBN, né? Não é uma modalidade de residência médica, é como se fosse uma pós-graduação. E É, você quer alguma coisa para acrescentar aí? nesse congresso agora, o último congresso do Rio de atualização, que foi um congresso da SBN, teve uma palestra, eu me esqueci o nome do colega neurocirurgião que é de Porto Alegre, e eles disseram que a SBN tinha o intuito de transformar essas residências, entre aspas, né, que não eram credenciadas pelo MEC, como todas elas, ao longo de 2020 e 2021, serem todas SBN e MEC. Não sei se isso aconteceu, né? Porém, eu acho que seria o ideal. Eu acho Todas que as tem residências dessa é, forma, eu acho que tem uma padronização, né? Porque senão uma acaba que padronização, tem isso. serviços que acabam não ficando muito homogêneos, né, com outros. É. Você
E falhou um pouco, eu não entendi o que você falou. Isso, cortou a nossa conexão. Eu também não escutei. Vocês podem falar um pouco como é o dia a dia do residente de neurocirurgia. Basicamente, é uma carga horária bem pesada, assim, a nossa é uma residência, né, que eu acho que é uma das mais puxadas, assim, digamos. Então, assim, a gente tem, né, são 5 anos de residência, e cada ano você vai ganhando mais autonomia para fazer certos procedimentos, né? De uma forma geral, o R1 é mais uma visita, né? Ele não fica tanto no centro cirúrgico. O R2 já faz procedimentos menores, tipo DVP, DVE, e o R3 é algumas cirurgias. O R3 ele faz acessos mais simples, hérnia de disco, alguns acessos de cranianos menos complexos. O R4 já começa a ficar um pouco mais complexo, você faz acessos mais complexos, auxilia o R5 e basicamente o R5 ele escolhe, né, o que vai operar. Mas praticamente a gente fica o dia inteiro no hospital, né? Então, e fora os plantões, então realmente é uma carga horária diferenciada se a gente comparar com outras residências. Há alguma diferença entre fazer a residência em um hospital público e um privado? Então, assim, na prática, eu não vejo diferença com relação à formação, não. Eu acho que você vê diferença talvez na disponibilidade material, na estrutura, infraestrutura do hospital, mas acho que, na verdade, a residência, quem faz é o residente, né? Então, eu acho que a diferença é mais na estrutura hospitalar, talvez, no acesso. E entre os estados, vocês percebem se há alguma diferença entre as residências, se há algum estado onde você pode dar preferência a fazer a prova para a residência, porque o serviço lá é melhor? Olha, assim, eu não sei o que o Euler tem a ver a respeito disso, mas assim, eu acho que tem diferença, porque tem estados que são bem acadêmicos, assim, São Paulo, por exemplo, né? Então, eu acho que tem um pouco de diferença nos perfis de cada estado. Mas, de uma forma geral, é só uma diferença sutil, assim, depende um pouco do perfil da pessoa que está prestando prova também. É importante ter essa noção. Eu também acho, eu acho que tem uma diferença grande. Clóvis, assim, não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Eu não digo que é melhor fazer em determinado local ou não. Eu acho que também vai muito do perfil do residente. Tem perfil tem um residente que fez graduação num hospital universitário, talvez um hospital universitário para ele, para fazer residência, ele se sinta mais confortável, porque tem uma parte acadêmica, mais organização. Porém, você fazer residência num hospital do SUS, nós que somos cirurgiões, também é muito bom. Um hospital exclusivamente SUS, porque a gente acaba tendo volume de procedimento. Mas eu não acho que existe. Eu acho que existe uma diferença muito grande, assim, quando a gente fala de capital para o interior. Eu acho que existe. Eu acho que os serviços do interior, com exceção do interior de São Paulo, você tem serviços menores, então com menos volume, com menos complexidade. Porém, a residência médica de neurocirurgia, ao longo desses anos, ela não criou novas vagas com a mesma velocidade que as outras especialidades. Porque é difícil abrir residências de neurocirurgia. Porque precisa de uma estrutura grande hospitalar montada para você abrir vários serviços. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Se quem estiver nos escutando, nos assistindo aqui, for graduandos, que você faça um estágio eletivo durante o seu internato em algum hospital que você deseja fazer residência médica, porque você conhece de dentro o serviço, né? Então, eu acho que nesse ponto, isso faz muita diferença. E outra coisa, são 5 anos. Então, é importante que você esteja vivendo numa cidade que você se sinta bem e que você consiga se manter, né? Porque às vezes eu adoraria fazer residência em São Paulo, mas às vezes a cidade de São Paulo, o estilo de vida não lhe agrada. Então serão 5 anos
de sofrimento, né? Porque a residência médica, nos cobra viver naquela cidade, né? Então isso é importante também ser visto, né? Certo. Quais são os maiores desafios da residência de neurocirurgia? Olha, eu acho que assim, como eu tinha falado antes, né? É uma residência que ela tem você tem que ter uma atenção integral, né? A residência realmente acaba sendo como se fosse um estilo de vida, na verdade, né? Porque tudo na sua vida acaba girando em torno disso depois que você decide fazer neurocirurgia. Então, realmente é uma dedicação constante, cansativo às vezes, e a gente tem cobrança o tempo inteiro, então também tem que saber lidar, né? Porque a cobrança é nossa, do staff, enfim, tem cobrança sempre. Então acaba sendo um pouco cansativo por isso, e eu acho que por isso ainda mais que você tem que realmente gostar de neurocirurgia, para você seguir a carreira mesmo. Vocês falaram que a residência é bem puxada, pesada. É possível você conciliar o trabalho com a residência, conseguir fazer plantões? Assim, eu acho bem complicado durante o R1 e R2 você conseguir fazer. Você consegue fazer, porém você acaba praticamente não tendo vida, né? Você não tem tempo, Verdade. você se dedica exclusivamente à medicina. A partir do R3 e R4, eu acho que fica um pouco mais tranquilo. Eu acho que você tem mais finais de semana livre, há uma carga horária mais branda. Isso lhe permite ter uma vida profissional paralela. O entendimento do ponto de vista jurídico é que nós deveríamos, no ponto de vista de residentes, ser dedicação exclusiva, né? Mas nós sabemos que hoje a bolsa ela nos impede de viver exclusivamente para a residência médica e você não consegue se manter. Porém, para os 2 primeiros anos da residência de neurocirurgia são bem complicados, né? De você dar plantão, ter uma atividade paralela. Certo. Anualmente, a SBN faz uma avaliação. Como é essa avaliação? O que é que acontece se você perder algum ano? Quer falar um pouquinho? Eu vou dar um exemplo de como acontece fora do Brasil. Dá um exemplo. Nos Estados Unidos, há uma necessidade de tu ter uma titulação paralela a apenas o diploma. Então, por exemplo, na neurocirurgia, no 4º ano da neurocirurgia lá, você faz um primeiro step, que eles chamam de board. Então, no 4º ano da neurocirurgia lá, você faz uma prova, e no final do 7º ano, você faz outra prova. E você recebe uma certificação é como se fosse a Sociedade Americana de Neurocirurgia, que tem um outro nome. Somente que no Brasil, isso não há. Para você ser neurocirurgião, você não precisa ter uma certificação. Só o teu diploma de residência lhe permite atuar como neurocirurgião. Porém, você não tem o título de neurocirurgia da sociedade, que são coisas diferentes. Então, assim, no meu entendimento, eu acho que a ideia de ter uma avaliação anual, de 2 em 2 anos, ela é uma avaliação interessante. A minha crítica é a forma como ela é feita e como ela é conduzida. E que eu acho que poderia se adaptar um pouco à nossa realidade e talvez mudar alguns quesitos dessa avaliação. Primeiro, para que ela seja formativa, né? E para que ela tenha um impacto desejado, que é selecionar a qualidade, né? Selecionar pela qualidade os neurocirurgiões do Brasil. Então, isso é assim, como não é algo definido por mim, pela Jéssica, mas sim pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, eu acho que serve até como reflexão. Eu acho que talvez a sociedade, em algum momento, precise repensar esse processo de avaliação. E isso pela sociedade. Existe uma avaliação trimestral cobrada pelo MEC, em que todos os programas de residência do Brasil precisam enviar para o MEC uma avaliação trimestral. Se não me falha a memória, pode ser de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, eu não tenho certeza. Mas ela existe. Só que eu não sei se isso acontece com a frequência
que a normativa do MEC cobra, né? Se isso ocorre de uma forma a avaliar definitivamente os programas. Então, eu acho que isso precisa ser repensado. E eu acho que hoje ela não atinge o nosso objetivo de qualidade, que é o objetivo de qualquer avaliação, né? Eu acho que só para acrescentar, que você tinha perguntado, a prova basicamente são todos os 5 anos, né? E cada prova vale 10 pontos na somatória de uma prova final. E essa prova final vai valer como pontuação curricular para a sua prova de título. Então, assim, você tem que passar nas 5 provas. E aí você tem que fazer 70, né? E aí, se você perder alguma prova também, você pode fazer no ano seguinte. Entendeu? Só para acrescentar. E hoje, quais são as áreas que um neurocirurgião pode atuar? Olha, bom, basicamente a gente tem a coluna, né? Oncologia vascular, que é tanto a questão da cirurgia aberta quanto a endovascular, né? Neurointensivismo até, a neurocirurgia pediátrica, nervos periféricos, base de crânio, funcional. A gente tem várias áreas aí. A neurocirurgia é boa, assim, porque tem realmente várias áreas que você pode se dedicar, né? Eu sempre falo, e as pessoas acham engraçado, as pessoas perguntam assim, você é cirurgião? Eu falei, não, a gente não é cirurgião, a gente é neurocirurgião. E o termo americano, na verdade, o termo europeu é Neurological Surgery. Então, você é neurologista cirurgião. Então, a gente faz muita clínica neurocirúrgica. Então, você tem consultório, você tem pacientes com tratamento conservador. Então, mesmo que você seja neurocirurgião, mas você não quer viver operando, você quer ter uma qualidade de vida, você quer fazer um pouco mais de consultório, fazer enfermaria. Existem vários colegas neurocirurgiões hoje se dedicando ao neurointensivismo. Então, existe uma gama enorme de possibilidades, tanto clínica quanto cirúrgicas, para que você, como neurocirurgião, você possa atuar. Uma coisa interessante é que existem subespecializações e existem áreas de atuação. Então, na neurocirurgia, você pode fazer uma subespecialização e ser neurocirurgião de dor, neurocirurgião, neuroradiologista intervencionista, neurocirurgião funcional. E existem áreas de atuação, que é a neurocirurgia pediátrica, a neurocirurgia de coluna, a neurocirurgia oncológica, a neurocirurgia vascular. Isso tu tá tirando isso da onde? Isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E lá nessa resolução, se não me falha a memória, de 2012, ela especifica todas as áreas de atuação da neurocirurgia. Então é muito interessante que você vá atrás da questão de como é reconhecido no Brasil as mais diversas áreas de atuação. Então há uma gama enorme de possibilidades para o neurocirurgião trabalhar e atuar. No caso a pediatria, ou só adulto, enfim. Há várias possibilidades e oportunidades, né? O senhor falou que pode fazer ambulatório de clínica cirúrgica, mas o neurocirurgião também pode atuar como neurologista? Isso é uma pergunta interessante, porque você não pode, em momento nenhum, nomear neurologista. Porém, você não tem um título, né? Porém, é inegável que no seu consultório vai ter um paciente com um acometimento neurológico que talvez a melhor indicação para ele fosse ir para um neurologista. Por exemplo, no consultório você recebe muito paciente com enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça, e não é necessariamente uma doença que precisa de uma intervenção cirúrgica. Porém, o paciente vai te procurar. E você, como médico, e obviamente detentor daquele conhecimento, você não vai deixar de tratar o paciente para aquela comorbidade, né? Porém, se você for levar ao pé da letra, né, o melhor, o ideal, seria ele acompanhar com um neurologista especializado em cefaleia. Só que é uma doença tão corriqueira que lhe permite tratar, até o clínico vai tratar, entendeu? Porém, eu e a Jéssica, a gente passou por um momento de treinamento em que a gente se deparou com as mais diversas doenças neurológicas, tanto clínicas quanto cirúrgicas. Então, isso não nos impede de trabalhar. Porém, nós não podemos, em momento nenhum,
dizer que nós somos neurologistas, porque nós não somos, né? Nós não temos É, essa formação. no dia a dia, a gente vê muito também que tem muitas pessoas que nem sabem muito a diferença. Então, assim, É. até para procurar o consultório, eles veem neuro, né, e eles acham que é uma coisa só. Então, tem muito isso. A gente vê que os pacientes, às vezes, eles não sabem diferenciar muito. Mesmo. Às vezes, né, Jéssica, nós recebemos, por vezes, vários pacientes com doenças psiquiátricas, né? É, Porque também, verdade. existe um preconceito deles de procurar um colega Psiquiatra. psiquiatra. E eles acabam É procurando um verdade. neuro. Sim. Muitas das vezes a gente faz essa condução inicial e a gente normalmente encaminha o paciente para o colega que tem uma formação mais capacitada do que a nossa, né? Atualmente, como está o mercado brasileiro para novos neurocirurgiões? Aí eu vou deixar a Jéssica falar, porque ela está numa cidade. Então, na verdade, o mercado está bem saturado, assim, digamos, né? Essa é a verdade. Então, assim, na verdade, os novos neurocirurgiões, eles acabam tendo um pouco de dificuldade, por exemplo, de abrir um consultório logo de cara, entendeu? É bem difícil você ter cliente logo, assim, né, paciente. Então, assim, de uma forma geral, os novos neurocirurgiões, eles acabam fazendo mais plantão, ou às vezes no finalzinho, assim, da residência, você começa a acompanhar alguma equipe, e aí você acaba ficando um pouco com aquela equipe, até você realmente fazer um pouco do seu nome, né? Mas, de uma forma geral, a gente vê que todas as áreas, elas têm grandes nomes aí já pegando uma parcela grande do mercado. Então, assim, não é tão fácil, não. Realmente, para você se destacar, assim, é bem difícil. Ainda mais aqui no Rio, tá? Realmente o cenário é esse. Mandaram algumas perguntas no chat, eu vou fazer para vocês. A primeira foi: quais os critérios que usou para escolher a instituição de residência? Assim, Então, na verdade, eu cheguei a fazer os primeiros anos no Marcílio Dias, né? E agora eu estou no Hospital da Lagoa. Mas, de uma forma geral, para mim, assim, eu queria, na verdade, uma instituição que tivesse uma infraestrutura melhor, né? Então, eu procurei ver isso também no Hospital do Marcílio Dias da Marinha, então tem uma estrutura muito boa. E eu queria ficar aqui no Rio, então, assim, eu fiz muito poucas provas para fora. Apesar de saber, então, eu sempre admirei muito as residências de São Paulo, pela minha família e tudo mais, eu preferi ficar aqui. Então, assim, também fez parte da minha escolha um pouco disso. Eu nasci e fiz graduação numa cidade que não tinha neurocirurgia. Então, desde o começo já era uma decisão sair. Eu comecei, Jéssica, acho que tu não conhece. Não conhece, não, tu deve conhecer, mas tu não sabia. Eu comecei no Adventista Silvestre. Ah, E sim. hoje, infelizmente, é uma residência que não mais existe, né? Aham. Por conta da desconstrução do serviço lá. Sim. Aí eu acabei depois indo para um hospital que eu escolhi por ser um hospital muito grande e tinha uma demanda neurocirúrgica grande, tinha um serviço bem montado com altíssima complexidade, que era o que eu estava buscando. Então eu escolhi muito mais por ser um hospital do SUS com uma demanda grande, né? Eu conheço o Marcílio Dias e conheço o Hospital da Lagoa. A tua escolha também vai um pouquinho para isso. O Hospital da Lagoa é um hospital um pouco maior, é mais Sim. complexo o serviço, apesar de, infelizmente, os hospitais do Rio passam por uma dificuldade do ponto Com de vista certeza. de financiamento. Eu acho que o Hospital da Lagoa é um hospital federal, se não me falha a memória. A dificuldade às vezes, eu acho que comparando, né, os hospitais municipais são um pouco mais É, complicados, assim, que são hospitais de porta aberta, mas de uma forma geral, realmente o Rio de Janeiro a situação ultimamente está bem justamente. complicada. E, então a gente acaba escolhendo muito pelo volume de procedimentos, para você ter a oportunidade de ver os procedimentos, né, de participar dos procedimentos. Então foi mais ou menos nesse caminho. Hoje, depois de formado, eu tive a oportunidade de fazer um eletivo na Unifesp. Então, assim, talvez hoje, com a experiência e a maturidade que nós temos, talvez eu tivesse, no começo, escolhido uma instituição acadêmica, né, aos moldes de uma instituição federal, porque eu acho que você acaba também
absorvendo algumas características que são interessantes, em que você não tem num hospital exclusivamente do SUS. Então, se hoje eu pudesse escolher, eu escolheria uma instituição vinculada a uma universidade. Porém, não me arrependo do hospital que eu fiz, né? Porém, acho que na nossa maturidade a gente repensa depois de um tempo as nossas escolhas, né? A segunda pergunta que fizeram foi se vocês podem falar um pouco sobre como é a subespecialização em neuroped, quanto tempo, como é o andamento. Então, aqui no Rio, pelo menos, né, são poucos serviços assim que tem. Mas geralmente é um ano de fellow, né, que a gente chama, mas tem várias instituições fora que pode fazer também. Tem São Paulo, né? Geralmente é um ano, mas você pode ficar 2 também. Geralmente, de uma forma geral, é um ano. A gente tem um serviço muito bom também na França. É isso. A terceira pergunta foi o que vocês acham da residência no interior, se ela deixa aquém a formação. Depende do interior. Depende da cidade. Depende da cidade, isso é uma verdade. Vamos dar um exemplo. Um local que tem também neurocirurgia pediátrica, que é a USP Ribeirão. É uma baita de uma instituição, uma baita de uma residência. Você não vai sair mal formado de jeito nenhum. E é no interior, né? Então depende da cidade que você vai escolher. Depende do teu perfil de trabalho também, né? Que não é necessariamente viver no interior ou na capital, né? E existe também opções de residência fora do Brasil, isso que a gente não comentou. Você pode fazer residência em outro país, porém, para quando você retornar ao Brasil, o teu diploma de residência também tem que ser revalidado. Não é aos moldes do Revalida com prova, não é isso. A carga horária e o teu diploma é avaliado pela Comissão Nacional de Residência Médica num processo de análise de processo, não é uma prova. Porém, você pode fazer residência fora do Brasil e voltar e revalidar o teu diploma no Brasil. Isso não te impede. O senhor falou em fazer a residência fora. Como é que a residência do Brasil é vista pelos estrangeiros? Porque aqui no Hospital da Restauração, frequentemente eu vejo médicos estrangeiros ou fazendo a residência ou vindo fazer algum estágio. Por exemplo, a restauração, que é o hospital que tu citou, a restauração participa de um programa internacional de residência médica. Eu não tenho certeza, porém eu acho que as vagas são exclusivas para a África, porque é um programa de desenvolvimento de países para países subdesenvolvidos. Eu acho que vocês têm vários residentes que são africanos. Eu acho que Angola, Guiné-Bissau, eu não tenho certeza, mas eu acho que é essa parceria que vocês fazem via o World Federation, que é a Sociedade Mundial de Neurocirurgia. O Brasil, do ponto de vista da neurocirurgia, é muito bem visto. Nós temos vários neurocirurgiões formados no Brasil que são hoje preceptores e staffs fora do Brasil. Então, a residência de neurocirurgia, ela tem referências mundiais brasileiras. Então, você tem um grande respaldo. Quando você vai para São Paulo, você tem vários dos serviços de São Paulo com fellows da América Latina. Então, eles reconhecem vários dos serviços do Brasil como serviços de referência em neurocirurgia. A última pergunta que fizeram foi se vocês sabem informar como faz para conseguir um estágio eletivo em um hospital. Então, geralmente assim, a gente teve até pouco tempo de 2 acadêmicos que vão rodar lá com a gente. Eles chegaram, conversaram com a gente primeiro, né? Se apresentaram para o chefe, e aí o resto eu acho que é mais visto com centro de estudos. E aí tem que ver o que precisa e tudo mais, mas geralmente esse trâmite aí é com centro de estudos. Aí você tem que ver se aceita, né, a faculdade. Mas o caminho não é difícil, não. De uma forma geral, é tranquilo. É muito tranquilo, não é difícil, não. Qualquer e-mail que você mandar para um centro de estudo de um hospital grande, eles vão lhe responder orientando como é o trâmite. E se for de instituições parceiras, por exemplo,
uma instituição federal com outra, ou uma instituição de renome, assim que eu digo renome, instituições grandes e antigas, não, é muito fácil, é muito tranquilo esses estágios, não é difícil, não. No Brasil, não. Neila, eu queria ver os slides, passar rapidinho. Certo, pode passar. Eu posso. Deixa eu tentar botar aqui agora. É bem rápido, só para mostrar um pouquinho das fotos e tudo mais, ver um pouquinho da rotina, né? Tá compartilhando? Vocês? Não? Agora sim. Foi, né? Bom, vou mostrar um pouquinho, né, das nossas fotos, do nosso dia a dia. Como eu falei para vocês antes, os primeiros anos eu fiz no Hospital Marcílio Dias, né, aqui da Marinha, então não podia deixar de citar ele. No Rio de Janeiro também, no bairro de Lins, um hospital militar, né, tem uma estrutura muito boa. Atualmente, eu estou no Hospital Federal da Lagoa, que também é no Rio de Janeiro. Esse hospital ele foi construído em 1952, foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né, inaugurado em 1962. E o jardim ele tem uma assinatura do paisagista Roberto Bulemax, né? Então é um jardim bem bonito que tem e a vista também é muito bonita, vou mostrar para vocês. No hospital tem o Instagram da Lagoa também, que se vocês quiserem, a gente de vez em quando compartilha umas coisas bem legais lá, se quiserem seguir. Essa aqui é a nossa vista, então lá é bem bonito, é um hospital bem agradável de se frequentar. Aqui eu vou mostrar um pouquinho das fotos do dia a dia. Essa da esquerda e a do meio são as pessoas do serviço da Lagoa, né? Meus staffs, residentes. E os da direita são os meus staffs e aí residentes do Marcílio Dias. Aqui são algumas fotos, né, durante a cirurgia. Então, assim, é o momento que a gente realmente mais espera para estar, né? Quem gosta realmente de neurocirurgia gosta de operar bastante. Em congresso, né? Curso de atualização, palestra, que também é bastante importante para a nossa formação. A propósito, estou em uma foto que acabei de me encontrar. Naquela lá, verdade. E, assim, o que não podia faltar também é que, apesar de todo o cansaço, né, da rotina puxada, a gente acaba conhecendo muita gente, a gente se diverte bastante e a gente acaba formando uma grande família, porque a gente fica muito mais tempo no hospital do que nas nossas casas, né? Então, assim, para mim é de extrema importância um ambiente, sabe, para você passar, porque são 5 anos da sua vida. Então, para mim, isso sempre foi primordial e eu tive muita sorte de terem pessoas bem legais, assim, para conviver durante esses 5 anos. E aqui tem umas sugestões de leitura, assim, se vocês quiserem para saber um pouquinho mais da neurocirurgia, qualquer coisa vocês podem me mandar um direct que eu mando o link para vocês. Então, esses dois aqui. Aí, quem quiser, vocês me mandam uma mensagem que eu reposto para vocês. E é isso, essa daqui é a vista do centro cirúrgico. Então, a gente opera e ainda tem uma vista dessa. E é isso. Deixa eu só Mandaram mais uma pergunta. Para saber quais são os critérios para a prova de residência, qual é o artigo publicado e estágio na área para a prova. Pode falar, Euler. Assim, mudou muito, né, por conta do coronavírus. Então, tinha vários serviços que tinham prova prática, agora não vão ter mais. Vai ter só prova escrita. Eu ainda não sei como vai acontecer uma boa parte dessas provas escritas. Porém, assim, a maior parte dos serviços, o que inclui também o Hospital da Lagoa, o meu hospital,
é prova mesmo. Você faz 100 questões, quem é melhor colocado escolhe o seu hospital. Então, é o seguinte, você tem que saber muito medicina e tem que saber fazer prova, né? Porque você pode ser um ótimo médico, porém você não sabe fazer prova. Então, infelizmente, a nossa forma de selecionar as pessoas ainda é por um processo seletivo via prova. Poderia ser por uma entrevista, poderia ser por uma outra perspectiva, né? Porém, ainda nós não somos habilitados para fazer dessa forma. A gente ainda faz prova mesmo, sem questões. Quem tirar a melhor nota escolhe o local que vai fazer sua residência, né? Teve mais uma pergunta, que é se vocês podem comentar sobre quais as doenças mais prevalentes na rotina da neurocirurgia. De uma forma mais geral, acho que a gente vê bastante trauma, né? Depende um pouco do hospital, porque também se for um hospital de porta aberta, que a gente fala, né, que tem emergência, você vê mais ainda. Mas também, se não for, você acaba tendo que fazer estágio, né, acompanhando o serviço, você tem que ver bastante trauma. Acho que coluna, né? Coluna é grande parte aí do nosso ambulatório, das cirurgias, tem bastante caso. Onco, né, alguns tumores. Alguma outra coisa? Tem bastante. E assim, eu acho Depende um pouco do perfil do hospital também. isso que eu ia falar, acho que depende de cada hospital, sabe? Acho que, a grosso modo, no Brasil como um todo, o trauma, né? Nós somos um país grande, nós temos grandes cidades, cidades violentas. O trauma é o carro-chefe. E até no nosso dia a dia de trabalho, né? A gente se depara, né, com isso. Eu acho que é basicamente isso que você falou mesmo. Não muda, não sai dessa lógica, não. Não temos mais perguntas. Gostaria de agradecer a presença de vocês por terem aceito o convite e por ter falado tão bem para a gente. Muito obrigada. Agradeço aí o convite também. Prazer aí estar com você, Euler. Ô, Jéssica, Obrigada, é uma felicidade muito grande rever você. A gente se olhou da última vez no curso que teve lá na Unifesp, um curso muito bom, que infelizmente esse ano não teve, né, por conta da pandemia. E é um grande prazer estar. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu fico muito grato, eu fico muito feliz de ser convidado e a gente fica à disposição para ajudar no que puder ajudar, contribuir, Com certeza. porque a neurocirurgia, eu digo assim, a neurocirurgia já é pesado demais para a gente não se unir, né? A gente precisa de união, a gente precisa formar uma geração de neurocirurgiões diferentes, né? Que interage, que tem companheirismo, que tem parceria, porque só assim a gente melhora a realidade de trabalho nossa, né? Com neurocirurgiões unidos que conseguem construir. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada e boa